os trabalhistas dão muito o exemplo de ferrovia. Pô, vamos fazer uma ferrovia para escoar grão? Vamos. Você vai gerar emprego através do investimento público e depois você vai ter a ferrovia que vai te ajudar. Pô, ótimo, ótimo, maravilhoso. Qual que é o problema desta tese? A tese é o seguinte, ela não funciona se a sua economia estiver em plena capacidade, o que nós não estamos, o Brasil não está em plena capacidade de produção, nós não estamos nem perto de complexidade tecnológica, de complexidade na linha de montagem de qualquer coisa, nós não estamos. Mas existe um outro grande problema, que são os gargalos internos microeconômicos. E aí, é o que eu tenho falado para esses caras. Eu aceito a tese de vocês. Nós temos bons argumentos para falar que você tem que ter uma tese macroeconômica de austeridade ou uma tese macroeconômica de investimento público ou de impressão de dinheiro, o que seja. Tudo bem, você tem bons argumentos para defender os dois, né? Principalmente quando citam China. Sou louco para debater China com o Jones um dia, mas enfim. O lance é o seguinte, cara. O lance é o seguinte, porque ele hoje se acha, né? Mas enfim. O lance é o seguinte, você não resolve o problema. Que ele põe esse eu acho que é o cerne da questão. Eu vou fazer um outro exemplo para você. A gente tem o gráfico de pizza aqui, que a gente tem o maior gasto que isso daqui. Vamos supor, a brincadeira que eu faço é o seguinte, vamos supor que a China e os Estados Unidos deram a mão. Vamos salvar o Brasil porque a gente gosta deles? Vamos pagar a dívida para eles? Vamos. Aí os Estados Unidos e a China pagam 8 trilhões de reais aqui, ó. Pagou, zerou a dívida, do nada zerou a dívida. O Brasil vai para frente? Não vai. Não vai para frente. Opa. Por que o Brasil não vai pra frente? Vai sobrar grana pra caramba. Não vai pra sobrar, é investir. isso que você tá falando. Vai sobrar grana você pra vai ter, caramba. você vai ter, você vai ter. A gente não precisa pagar esses juros mais, você vai ter exatamente 2 trilhões a mais todos os anos para você investir em saúde, educação, segurança, etc. Óbvio que vai dar uma melhorada. O dobro do orçamento. Só que estruturalmente, o Brasil não vai mudar. Por quê? Porque nós temos que consertar a nossa microeconomia. E o nome, ele é muito contraintuitivo, porque quando você fala assim, macroeconomia, o que importa mais, microeconomia, o que importa menos, não é verdade. Macroeconomia, é assim, imagina que você está olhando o país, você sai do zoom, você olha o Brasil de longe. Tá, como é que eu vou fazer a política monetária? Como é que eu vou fazer Isso aqui é macroeconomia. A microeconomia é que você dá um zoom. E quando você dá um zoom e você entra nas relações que você tem internas, isso é mais importante do que as teses macroeconômicas. Então eu vou dar um exemplo para você. Um exemplo real, palpável. Mesmo que a gente apagasse o juro da dívida, e quem dera isso acontecesse, sei lá, vamos supor que os Estados Unidos e a China deram a mão e a gente não tá bom. A gente tem uma lição de casa fodida para fazer ainda. Por quê? Porque é o seguinte, eu vou dar um exemplo do nosso amigo engenheiro Léo. Ele tem uma empresa, que até esqueci o nome aqui da empresa dele, Mel. Metalurgia, Léo. É uma metalurgia. Não, esqueci o nome da metalurgia dele, cara. Metalurgia é Andy Léo. Metalurgia Andy Léo. Andy Léo. Eu não lembro se dá pra frente ou pra trás agora. Calma, que tá pra trás. Porque eu quero mostrar a figurinha, porque quando você olha, cara, você fala, puta, é verdade, o bagulho é foda mesmo. Pô, enquanto aqui, você... ó, lembrei, aqui. Achou aí? Quer dar um recado? Não, pode mandar aí. Não, que é o seguinte, ele tem uma empresa que chama Icopetrel. Ele faz aço 1020 trefilado, que é um aço com até 0,6% de carbono. Aí o cara faz o produto dele. Ele vai lá na Sintax para ele pegar o NCM. O NCM é a nomenclatura comum do Mercosul de um produto. Se qualquer coisa que você vai vender por aqui, você tem um NCM. Aí ele pega aqui no Sintax o sistema da Sintax, né? Ele vai lá no código 7217-2010, com um teor de carbono igual ou superior a 0,6% em peso. É o dele. Aí tem um outro código, 7213-3010, com um teor de carbono igual ou superior a... mas é o mesmo. Mas qual código eu uso? Aí a carga tributária de cada um é diferente. Então, o que acontece no Brasil? Você tem exemplos assim que é só no Brasil que acontece. Por exemplo, você sabia que o McDonald's não vende mais sorvete? Sim. O McDonald's agora vende massa láctea, tem um nome aqui, massa láctea congelada, um negócio assim, massa láctea fria. Porque o nome massa láctea dá menos imposto. Você sabia que o combo do Burger King, isso, né? O Burger King, o refrigerante e o imposto. Quando você põe o refrigerante no combo, é outro imposto. Então, eles fazem uma manobra. Então, hoje no Brasil, as empresas investem mais em escritórios de contabilidade e tributários do que na produção, cara. Então, você nunca vai desenvolver o Brasil. Você pode despejar um caminhão de dinheiro, pode vir um shake e falar, mano, eu quero fazer carro aqui. Foda-se, um monte de dinheiro. Você não vai fazer. Você não vai fazer. Porque o problema é também esse. Você fala, os juros da dívida é um problema? Claro que é um problema, mas não é o único problema. Quem dera o único problema do Brasil fosse esse. Então nós temos que consertar isso antes. Eu vou dar um exemplo para vocês que é numérico e assim, isso dá o tamanho do nosso problema.
O que é contencioso tributário? Imagina que eu faço essa garrafinha e você faz essa garrafinha. Aí eu tô pagando X de imposto. Você tá pagando Y de imposto. Eu falo, peraí, o Robertinho tá com uma vantagem tributária, eu entro na justiça. Sim. Aí, puta, fica aquela discussão. O que acontece? A gente cria um contencioso tributário. Eu paro de pagar imposto, você também, a gente vai deixando aquilo lá em contencioso tributário. No mundo desenvolvido no CDE, o contencioso tributário é 0,29% do PIB. 0,29% do PIB. Vamos pegar a América Latina, que é um país pior. São países piores. 0,19%. Quanto que você acha que é do Brasil? Chuta um número alto aí. Ó, tô falando. Calma lá, seja parcimonioso, né? O CDE tem 0,29% do PIB em contencioso tributário. Quanto você acha que o Brasil tem? Chuta meio alto, assim. Meio alto, chuta um número aí qualquer. Sei lá. 7, que é um número bonito. Ó, 7. Altíssimo, certo? Sei lá. Tem noção. 70. 70%. Caralho, 7... Eu vou te dar o número exato. É número bíblico. Nós temos aqui, ó. Nós temos aqui mais de 70% do PIB, tá? Cadê? Tava em outra página isso aqui. Enfim, tem 70% do PIB em contencioso tributário. Você não vai desenvolver o Brasil enquanto você tiver isso. Por que que o Brasil tem isso? Aí nós vamos num outro problema que os trabalhistas e os comunistas também concordam com a gente. Nós temos muito imposto no produto e serviço e pouco imposto na renda. Então, aqui no Brasil, qualquer fração que você mexa em muito dinheiro porque o imposto está todo no produto. Então, se eu tenho um imposto, vou dar um exemplo. Você conta o imposto de consumo. Claro, se eu tenho um imposto que é 50% de um produto, né? O imposto é muito importante para ele. Por exemplo, sei lá, pega vinho. Tem vinho que 80% do vinho é imposto. Então você compra imposto e ganha um vinho de brinde. Então você nunca vai desenvolver... Isso é microeconomia. Você nunca vai desenvolver um país que baseou sua arrecadação, sua carga tributária em produtos e serviços. Então isso é uma coisa que todo mundo concorda. O juros da dívida é muito alto, todo mundo concorda. Temos muito imposto no produto e serviço, todo mundo concorda. Como que a gente resolve isso? Vamos jogar para renda. Vai tributar a renda. Então o liberal do MBL tá falando para aumentar o imposto de renda? Sim! Sim! Caralho. Nós pagamos muito. E isso que eu tô falando, às vezes as pessoas, elas se baseiam em jargões, né? Lá vem o liberal que quer administrar, pra você... Não, cara, vamos ter uma discussão racional. É um absurdo aqui no Brasil uma holding que tem, sei lá, 30... imóveis, porque isso uma das formas de você driblar a legislação tributária é você ter uma holding. Então, se eu tenho uma holding, vamos supor que eu tenho 5 shoppings. Eu sou um trilhardário, eu tenho 5 shoppings. Eu não ponho meu nome. Eu não vou ter que pagar 27,5% de aluguel, de imposto no aluguel que eu vou cobrar dos caras. Eu abro uma holding e pago às vezes, sabe quanto? 6,5%. 6,5%. Aí você é um professor, você vai ter o seu imposto de renda descontado direto na fonte. Você vai pagar ali, às vezes, de 15%, 16%. Se você for um professor universitário que ganha muito dinheiro, 27,5%, dependendo do quanto você ganha. E eu que tenho 6 shoppings, eu pago 6% numa holding. É óbvio que tá errado. Eu posso fazer uma crítica? Claro, por favor. Que é o que eu percebo. Sim. Tá? E eu acredito que daqui a um tempo outras pessoas vão perceber isso daí. Sim. E desculpa se eu for duro. Não, eu vou fica, pedir desculpa agora. Não, a gente tá eu sei que a gente pode falar abertamente. Me parece muito... E fica bem claro, principalmente depois das últimas vezes que o MBL moveu as peças no tabuleiro, que o MBL tem um projeto de poder. Ó, vou fazer o que for preciso para mim chegar lá. É isso que... tem que fazer isso? Tem. O objetivo é chegar lá em cima, é realmente a gente dominar o Brasil, a gente mandar no Brasil. E, por esse motivo, a gente vê várias vezes o MBL mudando muito o discurso dele, assim, sabe? Tipo, em algum momento o MBL, que nunca falou de segurança pública, imagina, agora eu vou começar a falar de segurança pública. A gente sempre falou. Agora, né, Rodrigão, recente a gente teve com a Glenda, se você e a Glenda começou lá no podcast a falar, não, a gente tem que prender todo mundo, a gente vai ter que matar mesmo. A Glenda chegou agora, Rodrigão. A Glenda não tem um ano de MBL, cara. Mas Rodrigão, em 2018... O Renan mesmo, na live imagina, do MBL, a minha proposta de 2018, quando eu fui me eleger deputado a primeira vez, tinha essas pautas já. Não tinha não. Tinha, velho. claro que tinha, só pegar meu panfleto. Se eu tivesse, já tava dizendo pra você que eu guardo de lembrança. Eu nunca vi você falar de economia igual você tá falando agora. Pelo amor de Deus, Rodrigão, a gente tá escrevendo o livro amarelo, bicho. Dessa forma aqui, o cara pegou... Rodrigão,
tô vendo aqui, parece que os comunistas estão falando bem, tá agradando as pessoas, os trabalhistas estão falando Mas bem. isso é uma grande tá vantagem. Você agradando acha que as não pessoas. tem que melhorar, Vou não? pegar Mas não, a isso, gente me fala isso surpreende. desde antes desses Vou caras. embrulhar do meu jeito aqui pra minha galera, pra não ficar Mas igual. isso é Vou verdade. tentar Rodrigão, pegar a gente, galera. deixa eu falar uma coisa. Eu vou dar um exemplo pra você de como você tá distorcendo. Se a gente fizesse tudo pelo poder, a gente apoiaria, por exemplo, Bolsonaro desde o começo e a gente ficava voando lá como os caras fizeram. Sabe o que nós fizemos em 2016? Olha que loucura que nós fizemos. Tinha um governo chamado governo Temer. O governo Temer tinha 3% de aprovação. 3%. O governo Temer apresentou uma proposta que era uma proposta para reformar a Previdência do Brasil. Ninguém sabia o que era. Você ia perguntar para as pessoas, ninguém sabia. Essa época, eu estava começando a conhecer o MBL. Então eu era chamado para tudo quanto era fórum de direita. Chamava pelo IFL, Fórum da Liberdade, IE, ILISP, Socialista de iPhone, bolsonaristas, olavistas, intervencionistas. Todo mundo me chamava. Todo mundo chamava. E só o MBL chamou um cara chamado Paulo Tafner para falar que nós tínhamos que reformar a Previdência, sendo que nessa época a direita bolsonarista, inclusive o Eduardo e o Jair, falavam que não tinha déficit na Previdência e que não tinha que reformar junto com o PSOL. Nós fizemos em 2016 um evento, olha só como as coisas são, cara. Na época o Vila participou desse evento, o Paulo Tafner, para falar de reforma de Previdência, uma coisa que ninguém queria nem pensar nisso. Num governo que tinha foi um erro, né? Foi não, um erro. A ao reforma da contrário, Previdência foi um erro. Não, ao contrário. Calma. O mérito da reforma da Previdência a gente pode tratar depois. Eu tô tratando outro mérito. Eu tô tratando mérito. Tá. Nós fazemos tudo pelo poder, nós falamos só de coisas que são populares ou a gente entra em problemas profundos? Em 2016, a gente foi acusado de receber dinheiro do governo Temer, que tinha aprovação de ninguém. A esquerda não gostava, a direita, ninguém gostava do Temer, porque a gente defendeu uma reforma que era importante. Depois veio outra logo de cara, que foi a reforma trabalhista, e nós defendemos a reforma trabalhista. Eu fiquei gigante, Rodrigão, na internet, debatendo dentro de escola a PEC do teto, velho. A PEC do teto era puramente econômica. Não falava nada de segurança pública, não falava nada de comunismo, direita, esquerda, era uma PEC puramente econômica. Que foi outro erro também, né? Não foi outro erro, que a gente vai chegar lá. A gente já vai chegar lá. A gente já vai chegar lá. Concluir um Mas, raciocínio. não, mas ele tá certo, ele tá certo, ele tá certo. Ele Ele não tem... deixa você conversando, concluir bicho. um, ué. Não, calma, ele tá certo, ele tem que assim, colocar as pô, indagações calma, dele. Ele pô, tá calma. dizendo. Não fique, não conclui. fique. Sabe por quê? Não. Mas esse é chato mesmo. Deixa eu concluir um raciocínio, guarda a Mas pergunta eu tô e faz esperando, ela, pô, velho. tô esperando. Eu virei o mediador dos Ele três não, irmãos. não deixa o cara concluir. Você tá falando uma linha de É que raciocínio, mas é aquela. mas é que aí não fecha eu não tô nenhuma, interrompendo. mano. Eu não tô entrando no mérito das coisas, porque a gente pode falar de tudo, e eu quero falar de tudo, mas eu tô entrando num mérito anterior. Então o MBL é populista e só fala o que interessa? Não, a gente fala justamente o contrário. Tem o caminho fácil e o caminho certo, a gente vai pelo caminho certo. E muitas vezes o caminho certo é o mais difícil, como por exemplo, defender PEC de teto, trabalhista. Na época que a gente pegou pra defender a PEC do teto, a desaprovação da PEC passava de 70%. Então a gente pegou uma pauta impopular, a gente saiu defendendo e coisa que ninguém fez. Quer ver outra coisa? É que tem outras coisas que são mais midiáticas. Por exemplo, a greve dos caminhoneiros de 2016 foi apoiada por todo mundo, direita, esquerda e bolsonaristas. Nós somos contra. Ah, mas vocês são contra os caminhoneiros, somos contra os caminhoneiros. Quer ver outra coisa que foi dificílima defender? Na época que a Lava Jato estava bombando, vamos bombar, vamos prender todo mundo. O Ministério Público apresentou um projeto chamado 10 medidas contra a corrupção. Você lembra disso? Era um absurdo. Cara, todo mundo, nossa, agora o Brasil moralizou. Quando você lia as 10 medidas contra a corrupção, era um absurdo. Tinha, por exemplo, ali, literalmente, você considerar provas implantadas. Tipo assim, cara, e nós, veja, não tô falando de economia, não tô falando de segurança, tô falando de corrupção. Quer coisa mais de ufanismo do que você fala de corrupção? A gente falou, gente, a gente é contra a corrupção, óbvio. Só que as 10 medidas de corrupção estão erradas. Então a gente sempre pegou o caminho mais difícil se ele for o fácil, se ele for o correto. Eu acho que esse vai ser o próximo passo. Qual? Esse vai ser o próximo passo. Qual? Porque, assim, todo mundo sabe que a Lava Jato foi um erro no Brasil. Todo mundo sabe que a Lava Jato foi pra sabotar o Brasil. O MBL não reconhece isso. E eu acredito que o próximo passo vai ser o MBL reconhecer. Rodrigão, realmente. você tá muito... Realmente, a Lava Jato foi um Você erro. tá muito comunista, cara. Vamos lá. Vamos voltar aqui. A gente já fala de... Ó, a gente tem que falar de teto, a gente tem que falar de quem Dá mais? uma A gente falou? caneta. Previdência. Dá uma caneta que eu vou anotando aqui. Uma caneta aí pra mim. Vamos lá. Vamos voltar aqui. A gente falou de imposto, certo? Era aqui que a gente parou, eu não lembro agora. Enfim, a gente parou aqui. Lembrei. Então vamos numa coisa que todo mundo concorda. Todo mundo concorda que nós temos que tirar a carga tributária do produto e serviço e jogar na renda. Nós temos um enorme empecilho para isso. O enorme empecilho para isso se chama informalidade. Você não vai cobrar imposto de renda do informal. Você não vai cobrar. Por quê? Porque o cara está na informalidade. Então você precisa jogar o cara na formalidade para, a partir da formalidade, você jogar o imposto na renda. O problema é,
como é que você joga o cara na formalidade com estes direitos trabalhistas? Inclusive, eu debati com o Tamir no Spectrum lá, 20 contra 1, nem lembro se era 20 ou 30, enfim, e ele chegou, ele até me deu uma lacrada, logo de cara, eu fui falar, eu quero rasgar a CLT, que é óbvio que eu não quero literalmente rasgar a CLT, né, e como CLT eu coloquei todo o conjunto de leis trabalhistas, e quando eu fui falar de FGTS, o FGTS não está na CLT. Tudo bem, cara, mas eu quero rasgar mesmo assim. Então, existe um debate pra gente falar disso. Então, eu vou começar com o tal do FGTS, que eu fui pra rua, eu fiquei conhecido falando de FGTS. Uma das coisas que eu tenho falado bastante é o seguinte, né? Primeira ilusão. O FGTS não é pago pelo patrão. Ponha isso na tua cabeça. Quem paga o FGTS é o funcionário. Porque se eu te contrato por 1.000 e eu tenho que pagar mais o imposto de 10, você me custa 1.010. Ah, mas quem paga a guia sou eu. Tá, mas o dinheiro é teu. Tanto que quando você retira o FGTS, não sou eu que retiro, é você que retira. Então o dinheiro é teu. Aí eu vou te colocar uma coisa aqui que eu duvido alguém vir aqui defender que isso é uma coisa boa. O FGTS, durante muitos anos, rendeu menos que a própria inflação. Assim, isso é uma questão matemática. Isso é um roubo. Se eu tiro R$100 do seu bolso e te devolvo daqui a um ano R$105, só que uma coisa que custava R$100 passa a custar 110, eu te roubei 5. Concordamos nisso? Sim, 100%. Então, primeira coisa, FGTS não é direito, FGTS é imposto. Surgiu nos anos 70, se não me engano, 76, para que o Brasil fizesse poupança. Porque nenhum país se desenvolve com poupança, sem poupança. Então você vai fazer a poupança através do quê? Do imposto em cima do trabalhador. Isso foi uma decisão que o governo, se não me engano, foi Castelo Branco que tomou essa decisão. Beleza? Sou contra isso. Daí, porque eu fui pra rua e comecei a falar de FGTS, as pessoas começaram a pesquisar de FGTS, o Temer, ele assumiu. Falou, cara, as pessoas do nada estão me cobrando de FGTS. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar e vamos distribuir uma parte do lucro do FGTS para que ele pelo menos vença a inflação. Legal? Legal. A partir de 2017, acho que foi assim. Aí eu vou te dar um dado, que isso é matemática. Se você conhece uma pessoa que trabalha há 20 anos num lugar, ou em qualquer outro lugar, mas ele não retirou o FGTS. Se ele tivesse tirado o dinheiro do FGTS e colocado na poupança, que é uma bosta, ele teria o dobro do dinheiro. Isso aqui são dados, tá? Da Economática, tá? Aqui tá a tabela. Se ele tivesse colocado na Ibovespa, que é assim, né? Ele teria o triplo. Se ele tivesse investido em dólar, ele tinha 4 vezes mais. E agora vem aquela para você carcar. Se ele tivesse colocado em qualquer CDI, de qualquer banco, ele teria 8 vezes mais. Então vamos supor que uma pessoa trabalhou 20 anos na vida. Pô, trabalhei pra caralho. Desde 2005 eu tô trabalhando nessa empresa. Não mexi no FGTS. Se ele tivesse tirado o FGTS e colocado num CDI, em vez de 100 mil reais que ele tinha, ele teria 800. Você não desenvolve um país se você não resolver isso antes. Você não desenvolve um país. Esse é um ponto, cara. E a ideia é acabar com o FGTS. Tem que acabar com o FGTS. Destruir o FGTS. Tem que acabar com o 13º. Vamos lá. A gente não pode pegar ele e melhorar ele, aplicar ele de um jeito melhor. É porque, não sei, parece que a hora que você fala assim, não, vamos tirar o FGTS, eu entendo que ele é descontado do funcionário. Sim, mas se você não faz dessa forma, a consequência vai ser o salário do colaborador baixar, porque o contratante não vai repassar o dinheiro da FGTS para ele, entendeu? Não vai mesmo. Esse que é o problema, assim, ó, a gente vai tirar uma parada hoje que sim, o colaborador que paga, mas a hora que fala assim, ó, não precisa pagar mais, ele não vai ser repassado diretamente. Então, o governo hoje obriga, né, o patrão repassar aquilo lá. A primeira coisa que acontece é o seguinte, se ele não paga, o desconto acaba. Então, automaticamente, você não tem mais o desconto. Mas a minha sugestão vai mais além. A minha sugestão é o seguinte, por que a gente não copia o resto do mundo? O resto do mundo faz assim. Como é que o resto do mundo... Isso foi outra lacrada que o Tamir me deu. Eu vou falar, o mundo inteiro regula suas relações de trabalho. Aí o Tamir, a CLT regula relações de emprego. Tudo bem, cara. Relação de emprego também é uma relação de trabalho. É a mesma coisa que assim, eu estou vestindo uma roupa. Você não. Você está vestindo uma camiseta. Sim, cara, uma camiseta é uma roupa. Então vamos lá. O que acontece é o seguinte. Se eu tenho hoje o mundo inteiro que coloca um tripé na regulação de trabalho, por que a gente não copia? Qual que é o tripé? Número 1, remuneração mínima. Acho que todo mundo entende que a gente tem que ter uma remuneração mínima. Número 1. Número 2, uma jornada máxima. Eu não posso contratar você para trabalhar 48 horas. Não pode.
Você tem que ter uma jornada. Quanto você vai trabalhar por semana? Ó, nós vamos trabalhar 40 horas por semana, 44, 48, 35. Vamos estabelecer a jornada máxima com flexibilidade. Se esta semana eu quiser trabalhar o dobro para na outra eu trabalhar metade, eu tenho que poder. Eu tenho que poder. Eu tenho que falar, puta, cara, ó, essa semana eu vou fazer 1 hora extra todos os dias, porque na semana que vem eu vou tirar 1 hora todos os dias. Beleza, você tem que poder. Esse é o primeiro ponto. E um terceiro ponto é regulação de descanso. Eu não posso contratar para uma jornada de 12 horas e depois de 2 horas de contratar para outra de 12. Não. Você tem que ter um descanso mínimo. No mundo se estabelece uma média de 11 horas. Você tem que ter um descanso mínimo de 11 horas, né? Às vezes é 24, enfim. É isso. E a remuneração mínima ela tem que estar atrelada à hora. Quando eu começo a criar esses penduricalhos ridículos, tipo 13º, tipo 1/3 de férias, eu faço tudo isso para responder até a tua pergunta lá, que é porque se eu aumento o salário mínimo, eu pego um monte de benefícios que estão atrelados ao salário mínimo e automaticamente eu subo. Então, para beneficiar a população economicamente ativa, eu tenho um custo de uma população que é economicamente inativa. Isso é ruim, você atrelar um no outro é ruim. Elas têm que ser separadas. Ah, então você quer que o inativo passe fome? Não, eu só não quero que uma coisa esteja atrelada na outra. Quando o Kim fez a PEC para desatrelar o BPC dessa remuneração, é para isso. Eu vou tratar as minhas relações de trabalho de um jeito e vou tratar as minhas relações sociais de outra. Eu não posso travar o salário de um professor porque hoje tem, sei lá, muito autista que tá pegando benefício. Tá errado. Uma coisa é uma coisa, outra coisa, outra coisa. Então você nunca vai chegar numa empresa como a China fez. A China não abriu um mundo estatal, tá? Isso é mentira. Ah, o Xi Jinping foi lá, abriu um mundo estatal. Mentira. O Xi Jinping chegou para todas as empresas e falou assim, vem cá, você faz o quê? Eu faço computador. Vem cá com a tua empresa. Como chama a tua empresa? Minha empresa vai se chamar Rodrigão. A sua empresa agora vai se chamar Rodrigão Chamam-Min, tá? E nós vamos fazer juntos aqui a parada. Fechou. Você não vai chegar pro Rodrigão falar, investe no meu país, só que a sua relação com a população economicamente ativa que você vai contratar está atrelada a um monte de fraude de gente pegando laudo de autista que tá pegando um monte de benefício. Você não vai, cara. Então não adianta eu falar de juros de dívida, não adianta eu falar de PEC de teto, não adianta eu falar de câmbio flutuante ou câmbio em bandas, não adianta eu falar de política de preços da Petrobras se eu não consertar a microeconomia. A microeconomia é mais importante. Eu não vou desenvolver o Brasil enquanto eu tributar trabalho. Quer ver outra coisa, Adriano? Ó, isso eu duvido que você vai ser a favor. Você é a favor de um trabalhador pagar entidade do patrão via imposto? Entidade do patrão? É, vamos supor que eu tenho imposto de gasolina, eu te contrato como frentista. Uhum. Você acha certo você pagar a minha entidade patronal? Não sei. Não, né? Eu não posso cobrar imposto do trabalhador para entidade patronal. Não posso fazer isso. Hoje, as leis trabalhistas fazem isso. O que é o Sistema S? Eu passei a minha infância assistindo na TV SEST, Senai, Senac. Nossa, que coisa linda. O Sistema S, um orgulho pro Brasil. É uma vergonha. O Sistema S é uma vergonha do Brasil. O Sistema S é um jeito de você tirar dinheiro do funcionário e beneficiar o patrão. Caralho. É, vou dar um exemplo pra você. Você pega, por exemplo... Ó, porra, o Sesc e o Senai faz coisa pra caralho, velho. Com dinheiro de quem? Os caras preparam mão de obra, ajudam empresa. Com dinheiro de quem? Pega qualquer empresa aí que se desenvolveu com dinheiro de quem? Senai, mudou a com dinheiro de quem? Da empresa, pô. Não é da empresa, amigo. É do funcionário. E mais. Aí é que tá um efeito colateral que ninguém fala. Por exemplo, o que você acha da Fiesp? Não tenho opinião. A Fiesp é uma entidade patronal. De onde vem o dinheiro da Fiesp? Parte vem do funcionário, do Sistema S. Quando você pega a Confederação Nacional da Agricultura, quando você pega a Confederação Nacional da Indústria, Comércio, Fecomércio, tudo vem do Sistema S. O Sistema S tem que acabar. O Sistema S, ele tira dinheiro do funcionário e dá dinheiro para a administração de uma entidade patronal. E como que a tem gente outras, vai claro manter? que tem outras atribuições. Como que a gente mantém o Sistema S não na mantém. opinião? Acaba? Não mantém. Acaba com Você tem que reformar isso tudo. Reformar isso tudo. Que loucura, Arthur. Caralho, velho. Chega aqui. Vamos fazer o seguinte... Vamos acelerar o Sistema S a um sistema de ensino técnico, ao Ministério da Educação? Vamos. E nós vamos tirar dinheiro de onde? Do imposto de renda. Boa. Vamos fazer isso. Aí você pega o rico, tira imposto do rico de verdade e faz ele sustentar um sistema de educação focado em ensino técnico, como por exemplo na Alemanha, para que esse cara, o filho do industrial, tenha qualificação para ser um engenheiro um dia da empresa que o pai dele trabalhou. Beleza, aí tamo junto. Agora, você cobrar o imposto do funcionário pro funcionário pagar Fiesp, pelo amor de Deus, cara. Eu duvido que alguém defenda isso.
Eu duvido que alguém defenda isso. Só que a CLT, ela é tão complexa, ela tem quase 1000 artigos, a CLT, Sim. tá? Ela é tão complexa, ela tem tanta coisinha. Você fala, mas o sistema S tá... Foda-se. O FGTS tá fora do sistema S, desculpa, da CLT, o 13º. É claro, nós estamos falando às vezes de coisas que teve ampliação dos direitos nos anos 70. O lance é o seguinte, cara. Está errado. Então, quando você faz um documento extenso, ridículo, horroroso, é ruim. O mundo inteiro não faz isso. O mundo inteiro não concentra suas relações de trabalho, inclusive de emprego, num documento só dos anos 40, com uma reforma dos anos 70. Não, cara. Eu entendo que precisa ter mudanças, É assim, óbvio, mas acabar é assustador, vamos assim, lá. tipo, agora não tem 13º mais. Não, tipo, mas não, mas que o trabalhador tá precisando do 14º, Mas vamos lá. 15º. O décimo- Igual ele o décimo- tem você acha que o várias 13º empresas. é um só salário a você paga mais? por semana. Não, é só Hã? você pagar por semana que O vai quê? ter o 13º. Mas aí Mas que vamos lá, tá, mas não então vai por que que pagar. você não apra- por Mas semana Não vai vai ter o pagar, o 10º. cara Não, vai vamos lá, tirar, não Rodrigão. vai, porra. Você concorda? Vamos lá. Você concorda comigo que o 13º não é um salário a mais? Concordo. Então pronto, cara. Então dá o salário pro cara Mas normal, não vai porra. pagar, velho. Se você deixar a autonomia Rodrigão, do patrão, o acabei de patrão falar. vai Deixa eu te abusar. falar uma coisa. Ele vai explorar, ele vai diminuir. O mundo regula suas relações de trabalho e eles colocam um tripé que uma delas é a remuneração mínima. Então, a minha sugestão é, acaba com os benefícios atrelados ao salário mínimo. Acaba com o 13º FGTS, Sistema S, e cria uma regulação de remuneração mínima por hora. Então vamos lá, eu E vou te aí contratar. o cara vai pagar o mínimo. O cara vai pagar Mas o se eu mínimo. definir Mas quanto é o mínimo? Ele vai pagar pode o ser mínimo. valor Exatamente. que já tá sendo feito, Quebleira. É lógico. Olha aqui, Vamos lá, eu vou dar um você é exemplo pra você. Vamos dar um intelectual, exemplo. mano. Vamos Você supor que... consegue Não entender sou isso. intelectual, não. Ó, vamos- velho. mas O não precisa ser valor intelectual. mínimo, Ó, o valor vou dar um mínimo exemplo hoje. vai ser revertir lá. O cara não vai ganhar menos. É assim, ó, Hoje, o que vai pouca- fazer é pegar o valor que tem hoje Sim. e vai repassar pro E cara. isso vai mudar por categoria. Ao invés de Por ser exemplo, assim, vamos dar um exemplo. o Vamos supor- mínimo não vai ser mais 1.500. Ó, vou dar um O exemplo. mínimo vai ser 2.000 por mês. Vamos dar um exemplo. No final, a No conta Brasil é a se mesma. estabelece que o salário mínimo, tô dando um exemplo, é R$ 1.500. O mínimo do mínimo é R$ 1.500. Aí eu vou dar um exemplo no mercado que eu trabalhei. Você é frentista. Você não recebe o mínimo. Você recebe o mínimo da categoria. Qual vai ser o mínimo da categoria? Tô dando um exemplo. Vamos fazer o seguinte, vamos acabar com o 13º, vamos acabar com o FGTS, vamos acabar... Aí você faz a conta, ó, o mínimo, eu tô dando um exemplo anedótico. O mínimo para o frentista vai ser R$ 2.500. Tô dando um exemplo, eu não sei quanto é hoje, tá? O mínimo pro frentista vai ser R$ 2.500. Pô, é melhor você ganhar os R$ 2.500 desatrelado tudo isso, ou ganhar o mínimo do nacional, mais um isso, mais um aquilo. Não, pô, me dá o mínimo direto de R$ 2.500 no meu bolso. Então, o que eu tô dizendo é o seguinte, você cria, vou dar outro exemplo pra você. Vamos pegar um terço de férias. Pra que serve um terço de férias? Só pra complicar a conta, cara. Você trabalha pra mim 1 ano. Aí você tem lá 30 dias de férias remuneradas. Por que tem um terço, cara? Por que não pega esse um terço e dilui então no salário, cara? Porque aí eu sei que se você trabalhou pra mim 1 ano e 4 meses, eu não preciso ficar fazendo continha de fração pra ver o quanto você... Porque aí sabe o que acontece? Você cria, por exemplo, esse monte de sindicato que a gente tem. Aí você vai numa homologação de sindicato, você encontra um monte de errinho. E aí mesmo com a homologação de sindicato, o cara te põe no pau e ainda acha outra coisa. Você não vai desenvolver o Brasil enquanto você tiver isso, cara. Pra você ter uma ideia, hoje no Brasil, nós temos a justiça trabalhista que concentra mais de 90%. Tá no lugar errado, velho. Ao contrário, esse é o lugar certo. Errado. A gente precisa desenvolver o Brasil, criar mais indústria, Como criar é que eu emprego crio de mais qualidade, indústria? Rodrigão, E aí aumentar o salário mínimo. como é que... Aumentar o salário Rodrigão, mínimo, colocar co- R$ 7.500 Rodrigão, reais, que é o que a galera defende. Como é que eu desenvolvo a indústria no Brasil se eu tenho tributo no trabalho? Como? Como que eu chego pro cara? Falo, vem cá, gringo, você vai pagar o crédito mais caro do mundo, tá? Pra entrar num contencioso tributário de 70%, pra na hora que você for contratar um funcionário, você tem esse monte de lei trabalhista. O cara não vem, mano. O cara não vem. Você pode não ter juros de dívida, você pode... Não, o cara não vem. Então, o que eu tô falando é, não adianta a gente falar de macroeconomia sem falar da micro antes. E o que eu tô falando, eu aceito a tese dos caras. Vamos imprimir dinheiro? Vamos imprimir dinheiro, mano. Vamos imprimir dinheiro, tô junto. Vamos antes consertar a nossa casa? Então, Vamos mas fazer o umas tarefas negócio de é que casa? não dá pra você mexer. Quando você fala na arrecadação, a gente hoje já tá fudido, tá devendo, não tem grana, mas a gente arrecada muito com o imposto, certo? Se você tira, por exemplo, o imposto de produto e joga pro imposto de renda, por exemplo, você pode colocar o tanto que for, você não vai conseguir arrecadar mais. E o que vai acontecer é vai ter um endividamento maior ainda. Ó, estamos mandando Cara, uma coisa ó, aqui a que gente me enchendo desenvolve o saco. Brasil Você entende? Nada Tirando que faça vai dar uma isenções renda fiscais, que dá um imposto. parando pro de ser produto. entreguista, né? A gente parar de privatizar os setores importantes.
É assim que a gente Só dar um Brasil, recado aqui. A galera da militância falando, Arthur, você tá falando mentira que nós pagamos 2 trilhões. A minha militância falando que a gente paga 2 trilhões de juros de dívida, isso é mentira, essa conta tá errada, a gente não paga tudo isso. Eles estão querendo que eu refute os 2 trilhões. Né? Tá aí, né? Não, mas na verdade é pro meu lado isso. Não, Atrapalha mas tá o aí, argumento. sua militância tá errada, pô. Não, o que eu tô falando Tá é o seguinte, certinho, é 2 trilhões, independente disso, vamos assumir que a dívida é verdade e vamos assumir que a China e os Estados Unidos vão pagar a dívida pra nós. É o que eu tô falando o seguinte, tira a dívida da questão. A argumentação aqui é, nós não consertamos o Brasil se nós não fizermos uma lição de casa antes. A lição de casa é, nós temos que arrumar a nossa microeconomia. É como se eu chegasse pra você e falasse assim, eu tenho um carro de Fórmula 1 que ele tá sem roda. Vamos pegar um motor de última geração que vai produzir 2.000 cavalos. Não adianta, eu tô sem roda, cara. Você entendeu? Eu preciso consertar a aerodinâmica do carro, mexer na roda, mexer na suspensão. Agora o carro tá pronto para receber um puta motor. Beleza, aí nós vamos pilotar. Hoje o Brasil não tá pronto para isso. Nós não conseguimos resolver o Brasil porque nós temos problemas internos que precisam ser resolvidos antes da gente falar de como a gente vai investir. Vamos supor que eu sou o Jorge Soros, amigo dos magnatas do petróleo, e tá todo mundo querendo investir no Brasil. Hoje o cara fala assim, antes de investir, vamos arrumar essa coisa na tua casa? Eu vou dar outro exemplo pra você. Vamos pegar a justiça trabalhista. Eu vou contar uma história que aconteceu comigo. Isso aqui é irrefutável, tá? Isso é irrefutável. Já contei essa história trilhões de vezes. Do posto? Tem várias. Tem a do posto, tem estacionamento. Do estacionamento. A do posto é a do cara, assim, ultra resumo. Tinha um funcionário lá que ele trabalhava das 6 às 2. Ele morava literalmente do lado do posto. Literalmente. Ele ficava o dia inteiro no posto. Ele saía ele buscava a filha dele na escola, voltava, ficava lá tomando uma. O posto era a vida dele. Ele conhecia todo mundo lá, o cara gente fina pra caramba. Todo mundo gostava dele. A vida dele era aquilo. Ele adorava aquilo. Ele falou, cara, às vezes eu fico aqui, Arthur, sei lá, 7, 8 horas da noite, e eu vejo um monte de cliente que quer lavar o carro e não tem mais lavagem. Posso eu abrir uma lavagem? Eu te pago a conta de água, que você vai gastar mais água, eu te pago a conta de água, só que aí a lavagem vai ser minha. Eu falei, mano, faz aí. Vai me aumentar a conta de energia, vai ser merreca, foda-se, eu pago, você vai atender melhor meu cliente e o dinheiro que você ganha é teu. Beleza. Ele começou a ganhar mais de lava rápido do que de frentista. E, mano, tava sorriso da orelha a orelha. Felizão. Trabalho de manhã, pego minha filha na escola, almoço com ela, fico com meus amigos aqui, chego à noite, lavo o carro da galera, ganho uma puta grana, tá tudo certo. Tava tudo maravilhoso. Chega um carrinho do sindicato lá. Qual que é o teu horário de trabalho? Tipo, 18 horas. Não, meu horário de trabalho é de manhã. Deixa eu ver teu lerite aqui e tal, teu horário de trabalho, teu cartão de ponto. Por que você tá trabalhando nessa hora? Não, lava rápido é meu. Você não pode fisicamente trabalhar mais de X horas no mesmo lugar. Aí eu falei pra ele, puta, meu, o que eu faço agora? Ele falou, cara, eu não quero perder o lava rápido. Eu não quero perder o lava rápido. Lava rápido hoje é melhor. Então eu vou te mandar embora. Não quero perder meu emprego. Você vai por outro no meu lugar? Mas você entende que ele foi punido pela exceção, não foi pela maioria? Exatamente. As regras são feitas... As regras são feitas para proteger de uma pessoa num passado de 12, 14 horas naquele lugar. As regras são feitas para a exceção. A maior parte das pessoas não é homicida. Por que você tem uma lei que proíbe o homicídio? Porque a exceção comete homicídios. As regras são feitas que elas têm que abarcar a norma e a exceção. Como é que pode você desenvolver um Brasil onde o trabalhador quer uma coisa, o cliente quer uma coisa, o dono do estabelecimento quer uma coisa e o sindicato não deixa? Como? Aí sabe o que aconteceu? Só resumindo. Esse cara, ele falou, Arthur, eu vou ter que abrir no outro posto, do outro lado da avenida, que tinha uma avenida e cortava lá, vou do lado da avenida, e lá, porque lá o sindicato não passou. Aí eu podia ser um cuzão, ligar pro sindicato e denunciar ele. Só que eu ia prejudicar não o posto do meu concorrente, mas ia prejudicar o meu ex-funcionário, que era um cara fudido. Aí eu vou ficar na moral e beleza, fazer o quê? O Brasil é essa merda. Então nós não vamos desenvolver o Brasil, cara. Aí, isso foi uma coisa que aconteceu no meu posto. Eu vou te contar outra história que aconteceu no posto também. Que eu também tentei desenvolver, eu não lembro quem foi que tava lá, acho que era o Loconte, que eu tentei contar essa história, no final não deu, que era de contratação, enfim. A minha loja de conveniência, de domingo, as pessoas se revezavam lá e tal, aí apareceu uma menina procurando emprego, eu falei, não tenho como te dar emprego, mas aquela era namorada do frentista, eu falei, faz o seguinte, eu te contrato de domingo. Você mesmo, no final do dia, você trabalha só de domingo, você tira o seu dinheiro, o seu pagamento e assina o vale. Fechou, cara, ela trabalha feliz da vida. Ela só de, porque ela estudava durante a semana, trabalhava só de domingo, tal, beleza. Um dia, um domingo, ela resolveu trair o namorado dela dentro do meu vestiário. E as câmeras pegam. Ela vem o cara, ela abandona a loja, sobe a escada do lava rápido, vai lá no vestiário, fica lá uma meia hora com o cara e depois ela volta. Beleza. E quem veio me contar? O próprio namorado. Pô, Arthur, olha o que aconteceu, meu. Pô, minha namorada vem aqui, cara, ó. Tem as câmeras aí, vamos puxar nas câmeras se é verdade? Vamos puxar, puta, é verdade, cara. Te entregar, não quero mais ver ela aqui, não quero mais ver ela aqui. Eu tive que mandar ela embora. Falei, pô, cara, você, né? Além de você ter abandonado a minha loja, você trai o seu namorado, porra, eu vou
privilegiar o meu funcionário que, tá comigo há anos. Mandei ela embora e tal. Deu uns meses, chega uma cartinha. Ela tava pedindo lá, sei lá, 80 mil reais, falando que ela trabalhava de domingo a domingo. Falei, bom, vamos brigar, né? Quando você entra na justiça trabalhista, não sei se você sabe, é diferente de qualquer justiça. Você é culpado até que você prove o contrário. Levei um caminhão de documento, não, todo mundo lá registrar, tal. Ela falou que ela trabalhava de domingo a domingo, né? Durante 3 anos, que não recebia salário, recebia só um vale, que seria, tipo, trabalho análogo à escravidão. Beleza. No final das contas, a juíza chamou um frentista meu e falou assim, como testemunha, você vê ela todo dia? Ele falou, vejo, porque ela passa lá depois da escola e encontra o namorado. Ah, então ela vai no posto todo dia. Vínculo trabalhista, tive que pagar 70 mil reais pra ela. Você não vai desenvolver o Brasil enquanto você tiver isso, cara. Você não vai desenvolver o Brasil enquanto você tiver isso. Aí eu poderia recorrer. Pra recorrer era 9 mil reais. Pra recorrer. E aí nessa época eu já tava ficando conhecido. Meu advogado falou, cara, posso ser sincero pro você, Arthur? Paga. A juíza era uma mulher negra. A sua funcionária era uma mulher negra. Paga. Eles vão ver lá, Arthur Duval, cara, assim, é justiça trabalhista, irmão. Você vai pagar 9 contos pra você tomar mais prejuízo. E ainda você vai ter que pagar o advogado dela. Paga essa porra. Mas é uma justiça que existe pra defender quem mais se ferra, né, velho? Mas não defende. Acaba que defende. Não defende, não. São casos isolados. Não aí que você tá são contando. casos isolados, essa é a regra, Rodrigão. Rolou isso aqui. Não, vou te dar outra, então. Se não tiver essa regra, o cara vai colocar o cara pra trabalhar lá. Não, Rodrigão. De domingo a domingo. O mundo não é assim, não vai cara. ter nada, o mundo velho. não é assim. Opa, tem pra O caralho. mundo não é assim, velho. Olha o que rolou aí com pejotização, velho. Hoje os Boa! Hoje os caras tudo é funcionário, Vamos lá. mas tá trabalhando de PJ, velho. Trouxe o tá gráfico aqui rolando, pra você. O cara é funcionário, mas ele tá trabalhando de PJ. Vamos lá, meu. Só a parte Rodrigão. mais fraca que se ferrou. Rodrigão, vamos lá. Isso aqui é um gráfico que eu trouxe. Isso aqui é um estudo também. De onde que é esse estudo aqui? É o do PNAD, do IBGE. Os eles fizeram um estudo que eles falaram o seguinte. Vamos pegar no ano de 2024 todos os ganhos de todo mundo que trabalha na iniciativa privada. Vamos tirar funcionário público. Na iniciativa privada, a gente vai criar uma média de remuneração. A média de remuneração vai ser 1, certo? E nós vamos comparar quem trabalha com carteira assinada e quem trabalha por conta própria com o CNPJ. E nós vamos estabelecer os ganhos de cada um. Tá aqui, ó. O vermelho é com conta própria. O azul é com... Tem um setor que você, com carteira assinada, você ganha mais. Que é o setor petroleiro. Por causa da Petrobras. Só. Todo tá aqui, ó. Todos os outros, ó. Você ganha mais com o CNPJ. Isso aqui é outra coisa. Isso aqui é um gráfico que mostra a pejotização no Brasil. A maior parte das pessoas... Ah, não. Isso aqui é outra coisa. A maior parte do Brasil está escolhendo a informalidade, cara. Então eu tô trazendo um problema pra você. A gente tem muito... Um salário de bosta, né? Não dá pro cara viver. É o que eu tô falando, cara. O cara tem que ficar no Uber 16 horas no Uber Exatamente, por dia aí, pra Rodrigão. sobreviver, pra fazer a Exatamente conta ali, é o que eu tô falando pra você. Você não vai desenvolver o trabalho do cara enquanto o cara tiver um imposto na folha de pagamento dele que paga a entidade do patrão, velho. Você não dá. O cara fala, não, eu vou ser Uber, velho. Entendeu? E essa conta, às vezes, o cara nem sabe. Ele só vê que não cai dinheiro e ele vai lá. Talvez a gente discorda na solução. Então, mas qual a solução? A minha solução é simples. A gente vai rasgar a CLT, nós vamos fazer uma regulação como a OCDE faz. Em horas, remuneração, jornada máxima e descanso. É isso. A gente tem que ter relação assim. Porque no século XXI, a minha relação de trabalho com você, ela é diferente do que era em 1948. É diferente. As coisas são diferentes. Eu tenho que ter flexibilidade. Nenhum lugar do mundo tem a CLT que nós temos, que concentra todas as leis trabalhistas no respeito a regionalismo, no respeito à cultura, no respeito a setor, joga tudo num documento arcaico de 1940. Nós não temos em lugar nenhum do mundo isso, cara. Então nós não vamos desenvolver. Ah, mas e se a gente tiver, então, uma impressora de dinheiro mágica que imprime e não dá juro não dá inflação? Nós não vamos desenvolver. Mas e se a China quiser pagar a gente? Não vai desenvolver. E os Estados Unidos não vai, nós não vamos desenvolver. Nós resolvemos isso antes, para depois resolver o macro, ou a gente vai ficar aqui só discordando. É isso. Não tem outra solução no Brasil. Ou então a gente faz igual a China, a gente passa a tomar conta das empresas do nosso país, que são empresas nossas, e aí a gente vai cuidar dessas empresas, vai parar de deixar esse dinheiro ir para fora do país, porque tá se a China ouve os esquerdistas brasileiros, a China quebra. Qual o custo... Vamos lá, Rodrigão. Qual o custo de previdência da China hoje? Não tem noção. Não tem noção. Qual a carga horária da China? Eles estão tentando acabar Agora! Irmão, os caras trabalharam décadas na 996. E a vida dele é 3 vezes melhor que a nossa.
3 vezes melhor do que a nossa. Irmão, vamos E comparar. hoje eles estão acabando. Hoje Rodrigão. é a minoria que tá na 996. Vamos comparar. Deixa eu ver Nós isso aí. temos um país. Isso nem os esquerdistas negam, tá? É que eles só não falam. Nós temos um país que durante décadas, fez o cara trabalhar até morrer sem previdência, 9h96, das 9 da manhã às 9 da noite, 6 dias por semana, sem previdência. E depois dessas décadas todas, o cara, e se a gente parar com a 996? Aí o esquerdista brasileiro, mano, que exemplo, hein? Não, meu irmão, vamos fazer igual a China? Então vamos fazer, vambora. Vamos chamar as empresas pra cá, destrói a justiça trabalhista, acaba com esse negócio de PEC 6 por 1, acaba 996, sem previdência, bora, traz todo mundo, vem BMW, vem Porsche, vem empresa de computação, aí ninguém quer. Então o que eu tô falando é o seguinte, nem pra um lado nem pro outro. Eu não acho que a gente tem que abandonar nosso estado social. A gente não tem que abandonar nosso estado social. Mas eu também não acho que a gente pode simplesmente se iludir que, de repente, se a gente criar um monte estatal com esse peso de estado que a gente tem, a gente vai simplesmente resolver o problema do Brasil. Isso não vai acontecer. Então nós temos que resolver, principalmente, carga tributária, a maneira como... política tributária, não é nem o tamanho do tributo. O tamanho do tributo não tem jeito, a gente tem que pagar imposto. Fazer o quê? A gente tem isso aí, tem que pagar. O jeito que a gente paga imposto e as relações de trabalho. Aí sim, a gente pode discutir o macro. Tá, vamos acabar com a PEC do teto? Beleza, então vamos. Mas primeiro vamos consertar isso? Vambora. Vamos acabar com o câmbio flutuante? Eu discordo, mas vamos. Eu até aceito isso. Vamos acabar com isso antes? Vamos fazer o quê? Vamos acabar com a paridade... Isso é outra mentira, tá? Outra mentira. Paridade de preço internacional, isso é outra mentira. Vamos lá.